no fórum é o cadastramento das pessoas. Quem aqui está cadastrado no fórum? Levanta a mão, só para a gente. Um terço, mais ou menos, quase, né? Quem quer cadastrar no fórum? Esse trabalho é um trabalho, né, de natureza pública, gratuita. O cadastro é importante para vocês receberem informação. Então, ó, mudou a reunião do dia tal, vai ser, ao invés de tal lugar, vai ser tal lugar. Quem estiver cadastrado vai receber essa informação por e-mail. Quando tiver alguma novidade, algum assunto importante que a gente, né, acidente lá no Chile, alguém quiser fazer um comentário, né, está aqui o Renan, que é da... Cadê? Levanta a mão. Da Poli, está fazendo doutorado lá sobre acidentes na mineração, né, do Peru. Se ele achar uma coisa interessante, por exemplo, sobre o acidente lá do Chile, ficou uma notícia interessante, essa notícia a gente vai postar no fórum, né, na página, e vocês recebem essa informação no e-mail de vocês. Então o cadastro é importante, né, para a gente ter essa coisa dinâmica, né, as pessoas acompanharem o dia a dia dos acontecimentos, das novidades da página. Tudo bem? Bom, saiu o número novo da EBSO. Saiu o número, né, da revista sobre tal assunto que é interessante. Então são chamadas que vocês recebem, né, no e-mail de vocês. Tem lá o passo a passo para cadastrar, você tem que colocar, né, o seu e-mail, depois você tem que confirmar esse e-mail, né, vocês recebem uma mensagem para confirmar, e é uma coisa que está explicada também. Se tiver alguma dúvida aqui, o pessoal do CERES, e aqui também está explicando como cadastrar, né, a importância desse cadastro. Bom, então eu vou fazer um comentário rápido sobre a ideia do modelo, né? Na verdade, o início era chamado roteiro de análise de acidente. Ele evolui, essa ideia de um modelo, né? A gente teve que botar uma sigla, batizar a criança, né? Mas era, na verdade, a proposta de construir um método, né? Um método de análise de acidente. Que, logicamente, a gente vai comentar ele. Primeiro pressuposto, né, é a visão de acidente totalmente diferente da visão tradicional de atribuição de culpa, né, aquela coisa da culpa da vítima, né, mas ele evolui dessa necessidade sentida aqui em Piracicaba quando a gente começou a pesquisar algumas empresas, né, e perceber que todas elas tinham a mesma abordagem, né, de atribuir culpa à vítima, e a gente não tinha uma ferramenta ágil para fazer essa análise dos acidentes, entender as causas desses acidentes, né? A gente trabalhava antes com a árvore de causas, né? O Pará, a Cecília Binder foram os pioneiros aqui no Brasil, né, que trouxeram da França esse método chamado árvore de causas, mas ele tem algumas dificuldades, depois o Pará vai comentar. Então a gente viu a necessidade de construir uma nova ferramenta de análise de acidentes, né, que ficou com esse nome. Então, os objetivos, né, vocês vão receber um material impresso também, né, isso está bem escrito lá, difundir a compreensão do acidente como resultante de uma rede de fatores em interação, né, superando essa visão, então, dicotômica de atos, condições inseguras. Então, nós vamos buscar essa rede de fatores, identificar essa rede de fatores, sobretudo relacionados aos aspectos organizacionais, gerenciais, né, do sistema de trabalho em questão. A investigação da situação, né, dos objetivos, entender o trabalho das pessoas, o trabalho habitual, né, e as origens das mudanças que ocorreram, contribuindo para o evento, bem como a análise das barreiras existentes e do seu efetivo funcionamento. Mas esses conceitos a gente vai falar daqui a pouco, né. A partir de cada caso específico, intervir para a prevenção de novos eventos. Então, o modelo, o mapa, né, ele não tem só o objetivo de fazer uma compreensão do acidente. É compreender para transformar, para não ocorrer novos acidentes semelhantes, tanto naquela empresa e eventualmente na cadeia produtiva, né, no conjunto daquelas máquinas que foi identificado que tem determinado risco, né? Então a gente tem como objetivo fazer um processo de intervenção para a prevenção de novos eventos, né? Então uma ação que pode começar no nível micro, mas se estender para o nível macro. A situação de trabalho naquela empresa, a própria empresa, a cadeia produtiva, os processos decisórios que estão mais atrás.
Então, a metodologia, né, para chegar a fazer essa análise do acidente, né, inspeções do local do acidente, com coleta de informações, croquis, filmagens, fotografias, né, tem que estar lá presente, né, entrevistas individuais, principalmente com o acidentado, quando é possível, né, coisa que raramente acontece nas empresas. Vocês percebem? Vocês foram conversar, vocês chegaram a uma versão do fato, né? Alguém conversou com o acidentado, né? Isso é raro, muito raro, né, acontecer. Então, pode ser na forma individual ou coletiva. Reunir um grupo, a equipe, para entender o trabalho, né? Perguntar sobre o trabalho. O que eles fazem, como eles fazem, né? Fazer uma análise de documentos. Então, entender o croquis aqui, como é que é o fluxograma de produção. Como é que são as análises de risco que a empresa faz? Já existe alguma coisa analisada no PPRA, no PCMSO, né? Então, quais são os documentos que podem trazer alguma contribuição importante? Esses documentos podem estar até em outro setor, por exemplo, no setor de recursos humanos, né? Uma informação importante: qual a rotatividade dos trabalhadores nesse setor? É alta? É baixa? Né? São coisas que são documentos, que são as informações que podem estar acessíveis e ajudar a entender a situação. Sistematizar essas informações visando a compreensão de como o acidente ocorreu, emissão do parecer conclusivo e recomendações para mudança para a intervenção. Então, esse aqui eu vou passar, o Pará vai comentar um pouco mais, né? O que é essa abordagem sistêmica, quais são as bases conceituais, né? Eu vou só comentar uma coisa rápida aqui. O que vocês vão receber não é um checklist, né? Porque cada acidente é único e requer um processo investigativo, criativo e singular. Não é um roteiro que fala assim, não, se faz esse passo a passo de forma rígida, né? Não é um checklist que está tudo pronto lá, as perguntas com a visão de quem está perguntando. É um processo de interação. Então se requer criatividade, requer, né? Não tem que falar assim, pega um documento tal. Cada situação vai requerer um documento diferente, né? Não tem uma coisa pronta, né? É um roteiro com pistas, né? Com indagações, perguntas, né? Que ajudam a pessoa a percorrer esse caminho. Isso aqui o Pará também vai comentar, então a gente vai... Uma das bases é entender o trabalho. Não é entender o fator de risco, entender NR, é entender o trabalho. Coisa que também é rara no nosso meio. Apesar de a gente ser engenheiro de segurança, técnico de segurança, né? O Marçal uma vez comentou, todos são do trabalho. Técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, né? Higienista do trabalho, médico do trabalho, que não entendem do trabalho. Né? Porque a gente não teve na nossa formação. Não é porque nós queremos não ver o trabalho, não é isso. Nós não tivemos na formação do Brasil embasamento para entender o trabalho humano. O que é o trabalho real, o que é o trabalho prescrito, teórico, né? Então, entender o trabalho implica entender essa interação complexa, um processo sociotécnico, entender as mudanças, a variabilidade do trabalho, né? Será que o trabalho diminui a margem de manobra? O que é isso? Né? Então, são conceitos que a ergonomia vai ajudar a entender, né? Será que favorece a perda de controle do operador sobre o processo? Então tem que entender e interagir com o operador. Não é o olhar do especialista, né, que entende de risco. Não é isso. A nossa especialidade aqui tem que ser mais do trabalho. E aí, nas interações, nós vamos ver a relação com os riscos, ver outras relações. Mas a origem está aqui, né? É nessa relação e entender o papel do operador na prevenção. Coisa que também a nossa área, né, despreza. O papel do operador é como ele só recebe ordem. O operador vai receber ordem de fazer do jeito certo, né, seguir a norma. É isso? Então são coisas importantes que estão presentes nesse embasamento. Bom, então vou entrar mais diretamente no roteiro, né?
um primeiro passo que vocês vão ver no material é a identificação da empresa e das vítimas. Então, nome, endereço, função, tempo de trabalho, né? Vários aspectos dessa identificação. Descrição, aqui já entra uma parte mais analítica, né? Descrição e análise do acidente, começando então da análise do trabalho habitual. O que é o trabalho habitual? É o que acontece na rotina antes do acidente, sem o acidente. O que a pessoa faz? Como que ela faz? Em que tempo? Com que materiais? Com que equipe? Né? Então, faz parte, é o primeiro passo importante para entender o acidente, entender o trabalho sem o acidente, antes do acidente. É o trabalho habitual. A partir disso, perceber então, para vai comentar com mais detalhe, o que mudou nesse trabalho habitual. Por que mudou? Quais foram as variações que desencadearam até chegar no acidente? Quais são as barreiras que o sistema previa? Tinha proteção? Não tinha? Não foi prevista? Foi prevista? Falhou? Não falhou? O que acontecia com esse sistema de barreiras? Ou não existia barreira nenhuma? Nunca existiu barreira, né? Nenhuma medida de controle. Então essa é uma parte importante, né? E depois a gente faz uma série de indagações conceituais, dúvidas que podem ainda persistir nessa análise. Mas a empresa continua falando que foi excesso de confiança do operador. Ele cometeu aquilo lá por excesso de confiança, né? Foi culpa dele, ato inseguro. Então a gente vai, puxa uma série de fios aqui para entender como é que é esse trabalho, né? Por que ele chega a essa conclusão, né? A gente vai investigar isso a fundo, né? Com vários conceitos que ajudam nessa compreensão. Bom, a gente vai caminhando então para frente até chegar numa avaliação, uma síntese das origens do acidente e indicação de medidas preventivas. Então, o grosso, vamos dizer assim, do roteiro estaria sintetizado nessa parte. Então, aqui a gente entra em mais detalhe. O que é essa descrição do trabalho habitual, né? Tem que entender quais são as pessoas envolvidas, qual a tarefa, o que ele fazia, né? O que era prescrito para ele fazer, o que de fato ele fazia, né? A norma é uma coisa, né? Uma coisa você, papel aceita tudo, até para se defender depois do jurídico da empresa, né? Você tem lá, o papel aceita. Agora, era possível fazer aquilo que estava prescrito? Todo mundo conhece aquela famosa operação padrão, que é a greve dos pessoal do sistema aeroviário, né? Se fazer a operação padrão é fazer aquilo que está prescrito. Parou o sistema aeroviário, os voos. Eles estão na operação padrão. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo aquilo que está prescrito. Cada operador de voo controla 30 aviões. Né? Eles estão seguindo aquilo, só 30, não mais 50, 60. Né? Então é importante entender então essa questão da tarefa, a diferença entre a tarefa e o trabalho real, né? Os materiais, os meios necessários, né? O que ele tem, máquinas, equipamento. Aí eu acho que tá melhor. É que aqui tem um verde para homenagem ao Pará, palmeirense de frustrado, né? E vai escurecendo. Ele está quase mudando de time. O Marçal mudou. O Marçal mudou de time. Falei, não, o cara tem juízo. Né? O Pará ainda vai ser corintiano. Então, essas categorias são as mesmas categorias de análise que estão na árvore de causas, né? A pessoa, o indivíduo envolvido, né? Seu estado emocional, seu estado, enfim, de formação, as características pessoais, da tarefa, dos meios materiais, né? Máquinas, equipamentos, né? E o ambiente tanto físico como organizacional, né? Tem então
num segundo momento, entender essas mudanças, que a gente já comentou rapidamente, né? Descrever o acidente,